Pessoal, vou conversar aqui com a deputada federal Ana Pimentel, de Minas Gerais. Olá, Ana, tudo bem? Desculpa o microfone. Tudo bem? Como é que você está? Boa tarde. Boa tarde a todos também que nos assistem. Um prazer estar com você aqui. Boa tarde, muito bom recebê-la. Ana, um dos assuntos principais da live hoje é essa indicação do deputado Nicolas Ferreira para a Comissão de Educação. Você era ou é da Comissão de Educação, Ana? Miguel, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, que é uma frente bem ampla. Mas na Comissão de Educação eu não sou membro nesse ano. Mas acompanho, né? Acompanho muito de perto, estava lá ontem, enfim. Acompanho Não, com bastante centralidade. tudo não, eu já tinha comentado isso, você é uma ativista da educação, posso dizer, né? E como é que você está vendo essa indicação do Nicolas Ferreira para a Comissão de Educação, para a presidência da Comissão de Educação? Olha, eu acho que é importante a gente colocar o contexto das indicações do PL neste ano. A minha avaliação é que o PL fez uma escolha diferentemente, inclusive do ano passado. Eu vou dar um exemplo. Eu sou da Comissão de Saúde, né? E o ano passado o PL indicou o Zé Vitor para a presidência da Comissão de Saúde, que é um deputado moderado, enfim, que tem diálogo. E nesse ano a gente consegue identificar que o PL tem feito indicações mais radicais de membros, que a gente sabe que o PL é um partido amplo e que ele tem perfis variados dentro da sua bancada. Nesse ano, dessa legislatura, eles estão fazendo a escolha de colocar os membros mais bolsonaristas com as funções mais estratégicas. E, na minha avaliação, isso se deve tanto ao fato desse ano ser um ano eleitoral, então eles estão organizando o debate, o discurso, e também pela reação ao que está acontecendo com o Bolsonaro. Então, eles escolheram membros mais radicalizados, tanto na CCJ como na educação. É óbvio que para a gente é uma derrota grande o Nicolas assumir a presidência da Comissão de Educação. Nós que defendemos a educação pública, nós que trabalhamos para fortalecer as políticas públicas educacionais no nosso país, é uma derrota grande. Mas também é importante a gente lembrar que nós, da esquerda, temos uma atuação muito forte, uma participação muito forte na Comissão de Educação, então a vida dele também não será fácil, né? Então, sem dúvida nenhuma, o que eu quero dizer, ontem a gente teve uma derrota, nós colocamos isso, nós falamos sobre isso ontem de maneira muito incisiva, ao mesmo tempo que também reflete a divisão que nós temos hoje, o tamanho que o PL tem hoje na Câmara é um tamanho grande, né? Não é à toa que eles ocupam duas comissões super importantes, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Educação, que são duas comissões muito estratégicas. Exato. Né? Tem a CCJ, também. Só enquanto eu falo, desligar seu microfone, que está dando um pouquinho de interferência, depois eu ligo ou você liga. A Comissão de Constituição e Justiça, que é muito importante, você acha que isso pode causar muito problema ao governo? Ou os projetos mais importantes já foram aprovados? Ainda tem algum projeto muito importante esse ano que precisa passar pela CCJ? Como você vê a questão da CCJ? A CCJ, no ano passado, ficou com a gente, né? Com o PT. Nós fizemos a indicação no ano passado. Foi uma comissão, inclusive o presidente era o Rui Falcão, que conduziu muito bem os trabalhos. A gente conseguiu ter um ano bastante produtivo, mas também é importante a gente comunicar, para que também todo mundo saiba, que o PL já atuou muito firmemente no ano passado, colocando obstrução todas as semanas. Eu fiz parte da CCJ o ano passado e a gente lidava com constantes obstruções do PL, sabe?
Então, eles estão com uma atuação muito ofensiva mesmo, muito agressiva, eles estão muito organizados, muito mobilizados. Agora, é importante também a gente contextualizar que o método que o Lira tem adotado para fazer a gestão dos projetos estratégicos é sempre colocar os projetos em regime de urgência. Então, aqueles projetos que são colocados com mais centralidade pelos líderes, eles têm ido direto para o plenário. Muitos deles não têm passado pela CCJ, ou já passaram pela CCJ há muitos anos e estão lá prontos para ir para o plenário. O Lira tem um método diferente de fazer essa gestão dos projetos que são mais estratégicos do ponto de vista dele, que os partidos também vão pautando com ele, né? Não significa que não tenham projetos importantes e relevantes na CCJ, tem diversos, inclusive vale a gente destacar que muitos projetos eles são conclusivos na CCJ, eles são terminativos lá, ou seja, eles tramitam por comissões e vão para a CCJ, e quando aprovados na CCJ, eles já estão automaticamente aprovados. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o ano passado eu protocolei um projeto que é para a gente de Minas Gerais, é super relevante, que é defendendo que Resende Costa, uma cidade aqui do interior, fosse considerada a capital do artesanato têxtil nacional. Esse é um tipo de projeto que ele é terminativo na CCJ, então por isso ela tem uma relevância muito estratégica. E eu acho que é sim um ônus, um prejuízo grande a essa comissão, que é tão estratégica, ser presidida principalmente por uma deputada bolsonarista muito radical, porque ela vai escolher os projetos que ela quer pautar. Então, tem grande chance desse ano a CCJ ser muito pautada por projetos muito ideológicos da direita. Acho importante, inclusive, lembrar, destacar a fala do Nicolas ontem, quando ele foi eleito. Ele destacou duas coisas que ele queria trabalhar. E aí eu vou retomar a questão da CCJ, tá? Miguel, eu queria só fazer esse contexto. Ele falou do homeschooling e que ele queria lidar, colocar o tema do homeschooling, colocou como centralidade no discurso dele. O homeschooling, e colocou também enfrentamento à violência nas escolas. Vejam que ironia. Depois a gente pode voltar a falar do discurso dele, se você achar relevante. Mas eu estou colocando isso porque é isso. Imagine se ele consegue colocar um projeto que é desse teor, com a perspectiva ideológica deles, esse projeto chegar na CCJC, né? Eles conseguem fazer um vínculo, uma coesão entre essas comissões e conseguir dar andamento a projetos de maneira muito célere. Então, é perigoso, sim. Eu acho que a tendência é a Caroline, que é a deputada da CCJ, colocar muitas pautas muito ideológicas, e aí a gente vai precisar, de fato, estar bem organizados, mobilizados, articulados, para a gente conseguir conter os movimentos que eles vão fazer esse ano, não tenho dúvida nenhuma. Você mencionou esse projeto de homeschooling, né, que o Nicolas mencionou. Isso aí é considerado muito atrasado, né, homeschooling. O que você acha dessa ideia de homeschooling? Como é que você acha que vai ser recebido? Você acha que tem chance de ser aprovado? Eu acho que tem pouca chance. Já tem um projeto de homeschooling que está bem avançado. Ele chegou a ser colocado como pauta, como ponto de pauta lá no plenário, na ordem do dia, tá? Ele chegou lá e o próprio PL retirou o projeto, porque sabia que eles não conseguiriam aprovar. Então, eles consideraram mais estratégicos retirar o projeto. Nesse dia, inclusive, eu estava com responsabilidade do plenário, a gente estava, inclusive, bastante organizado, mobilizado lá, para enfrentar a votação, se chegasse a votação o projeto, mas o PL pediu para retirar. Então, isso sinaliza exatamente a dificuldade que eles têm com esse projeto, né? Essa é uma pauta delicada, eu queria falar dela, mas tem outras que eles podem ter mais força, como o debate que a gente enfrentou nesses últimos anos, do que eles chamam de ideologia de gênero, né? Eles tentarem, por exemplo, incidir sobre os materiais didáticos, para que não tenha o que eles chamam, porque eles inventaram esse conceito, né, de ideologia de gênero. Então,
O homeschooling eu acho que é um projeto mais fraco, que eles têm mais dificuldade de caminhar, mas tem outros debates que eles podem conseguir encontrar mais força, coesão dentro da Câmara. Então, a gente vai precisar ficar muito alerta. Eu estou falando a gente assim, nós que trabalhamos e militamos na área de educação. Esse projeto de homeschooling, que é ensinar a pessoa em casa, né? Os pais ensinando os seus filhos em casa. Só que imagina que a maioria da população brasileira ela fica aliviada que pode botar o filho no colégio, né? Até porque o pai tem mais o que fazer e também não é especialista em educação. Então, imagina que é uma coisa muito minoritária, são grupos muito pequenos. Eu ouvi falar que são talvez ligados a pessoal mais fundamentalista, mas não sei se tem alguma pesquisa, tem muita gente que defende isso, homeschooling no Brasil. Sabe alguma coisa sobre isso? Pois é, eu nunca tive acesso a uma pesquisa, é uma ótima pergunta, a gente pode depois procurar. A minha impressão é de que é uma pauta realmente construída e localizada em grupos muito específicos, né? Tem, de fato, uma articulação, estou até me lembrando que eu estive algumas semanas, poucas semanas, 2 ou 3 no máximo, em uma audiência pública na Assembleia de Minas. E o tema era vacinação das crianças, porque todo mundo aqui, imagino que você tenha comentado bastante a declaração do Zema, aquele vídeo que ele fez com o Nicolas, né, e com o Cleitinho, que é senador. Aquele vídeo que ele falava que em Minas Gerais as crianças não seriam obrigadas a vacinar para serem matriculadas nas escolas. E aí, nessa audiência pública, me chamou a atenção que tinha um grupo lá organizado, muito mobilizado, de pais, e inclusive levaram crianças com cartazes e são contrários à vacina. E na fala deles, eles também defendiam o homeschooling. Então, pode ser que tenha um encontro dessas pautas, pode ser que estejam sendo construídas de maneira a pensar mesmo um contexto comum, né? Um processo civilizatório comum relacionado ao que deve ser a educação das crianças, ao que deve ser a vida das crianças. Tinha um cartaz que me chamou muita atenção, 2, na verdade, que eu queria comentar. Um deles era Minha Família, Minhas Regras. E na fala deles, eles diziam assim: vocês feministas não falam tanto meu corpo, minhas regras. Então, nós defendemos que no nosso caso é minha família, minhas regras. Então, vocês não vão fazer o que vocês querem com a vida das nossas crianças. E a outra coisa um conceito que eles falaram muito era soberania familiar. Soberania familiar. O tempo todo é assim, a soberania familiar. Quem tem o direito de decidir sobre a vida das crianças são as famílias e não o Estado. Então é uma visão realmente de mundo e uma visão sobre a infância muito perigosa, né? Que a gente precisa acompanhar. E o Nicolas, ele é um representante desse conjunto de pautas, né? A gente precisa lembrar que ele foi um dos deputados que fez a fala no ato no dia 25, lá junto com o Bolsonaro. E a ironia, eu acho que ele presidir a comissão de educação, falando de homeschooling, ou seja, ele quer tirar as crianças da escola e preside a comissão de educação. Ele falar que quer falar sobre violência nas escolas, sendo que eles defendem o armamento da população. E eles praticam uma política belicosa, uma política violenta. Então, eles falam sobre esse conceito que eles criaram de soberania familiar, ou de minha família, minhas regras, mas eles estão colocando as crianças em risco ao não vacinar as crianças. Então, é de fato um projeto muito perigoso, né? E doutrinatório mesmo. E o Nicolas anda, vou concluir essa parte com isso, ele anda com muitos jovens em torno dele, viu, Miguel? Ele anda sempre com muita gente em torno dele, inclusive lá em Brasília. A gente precisa acompanhar com atenção, sabe? Tem a parte nossa, deputados, que a gente tem que reagir, se organizar e mobilizar, mas tem uma parte que é importante a sociedade toda pensando, né? O que a gente vai fazer com as nossas crianças, que é muito sério.
Chamou muita atenção. Ontem viralizou um vídeo. Eu mesmo fiquei chocado, porque essa coisa de terra plana, né? Em que ele responde uma pergunta rindo, que não tinha estudado. Até coloquei como título aqui hoje da live, eu não estudei. Porque alguém pergunta para ele o que ele acha da Terra plana. Ele fala, não estudei isso, nunca pensei sobre isso. Eu achava que isso aí a gente estudava no primário. Né? Eu nem lembro quando eu aprendi isso pela primeira vez, mas imagino que eu tinha. Sei lá, talvez fosse antes de aprender a ler e escrever, eu aprendi que a Terra era redonda, mas o que assusta naturalmente é que ele representa um setor da sociedade que, pelo jeito, é contra a ciência, né? É contra a educação em todos os sentidos. E então a gente está no momento do mundo em que o Brasil precisa investir. Olá, Ana. O Brasil recebeu uma ligação aí, né? O Brasil precisa investir muito na modernização da sua educação para fazer frente à competição. Está me ouvindo? Aposto que ela recebeu uma ligação. Ela já vai entrar de novo aí para a gente terminar a entrevista. Pronto. Já voltei, desculpa, deu uma caixinha aqui que a luz deu um pique. Tudo bem. Então, deixa eu só complementar. Só essa questão da educação no país. Eu queria falar um pouquinho sobre a Comissão de Saúde, que você faz parte, né? Mas só para completar o que eu estava falando, sobre a questão da qualidade da educação no país, que a gente fica preocupado, porque uma pessoa como essa que não sabe nem se a Terra é plana ou redonda, né? Ficar à frente de uma comissão de educação. Né? Mas, enfim, então, se quiser fazer um comentário sobre isso, sobre essa questão da qualidade intelectual e o perigo que isso pode representar, né, para o debate, que a gente precisa sofisticar muito a nossa educação, muito. A gente precisa falar de inteligência artificial, a gente precisa falar de revolucionar mesmo a educação brasileira. E aí, quando a gente acha que vai dar esse passo, pum, volta para discutir terra plana, né? Que é isso aí que a gente fica um pouco aborrecido. Tem que ficar falando de terra plana. Mas aí, só um comentário sobre isso, sobre a Comissão de Educação, o que vocês vão fazer lá, qual a expectativa? O Miguel, quando o Weintraub assumiu, ele naquele momento era o ministro da Educação, que foi por pouco tempo, né? Eu assisti a live que ele anunciava de maneira muito atenta e desde então tenho tentado estudar bastante e enfim, hoje a gente tem muita gente, felizmente, também estudando esses movimentos e na fala dele já ficava muito caracterizado esse processo político que hoje a gente já identifica de maneira mais massiva, enfim. A fala dele não é uma fala só de espontaneidade e uma fala de negação da ciência, é uma fala de um projeto civilizatório mesmo, sabe? E esse projeto civilizatório, ele tem duas dimensões muito fortes. Uma é a economia e a outra é exatamente essa defesa de um Estado teocrático, sabe? Então, eu não acho que eles simplesmente, entre aspas, sejam negacionistas. Eu acho que eles estão construindo um processo civilizatório com um projeto político com coerência. Eles têm teóricos, eles produzem teoria em cima disso. Então, é um enfrentamento político mesmo. E a gente vai precisar lidar. Esse é o país que nós vivemos e que a gente já sabe também que é o mundo que nós vivemos. Vários países aí, a gente vê, né, situações, por exemplo, de defesa, como esse projeto, que é o projeto que eles defenderam tanto, de acabar, entre aspas, com o que eles chamam saidinhas, ou seja, aprisionamento em massa, armar a população, de novo colocar o papel das mulheres como um papel domesticado dentro de casa, o racismo muito estruturante, a relação com o meio ambiente depredatória e uma concepção que é uma moralidade que eles falam que é em defesa
da família, mas, na verdade, não é defesa da família, é defesa de um tipo de família, com padrão heterossexual, que as mulheres sejam subjugadas, que as mulheres tenham o papel, que é um papel determinado de maternidade, de subjugação. Só ouvir o discurso da Michelle no dia 25 é uma aula, aquele discurso do que eles defendem para a sociedade. E é essa disputa política que nós vamos viver no próximo período. Eu acho que é importante a gente ter esse sentido e saber onde nós estamos situados, até porque assim, ontem eu vi muita gente assim criticando o PT por causa da presidência da Comissão de Educação, né? Nós votamos contra, nós éramos totalmente contrários o PL ter a Comissão de Educação. Agora eles são a bancada maior da Câmara dos Deputados. Eles escolhem a primeira e a segunda presidência das comissões. Então, assim, eles têm hoje um tamanho relevante. E a gente vai precisar entender esse mundo e construir. Nós vamos precisar ganhar o que a gente sempre falou, né? Os corações e as mentes das pessoas para o nosso projeto, que é outro, é um projeto que realmente acredita no mundo que seja sustentado em outros valores, valores de justiça, de liberdade, né? Então, de enfrentamento ao racismo, de a gente acabar com a desigualdade. Eles não falam disso, né? Parece que a gente não vive num país desigual. Então, é um pouco desse sentido que eu acho que é importante a gente contextualizar, falar, para a gente se organizar também. Muito bem, mas teve uma notícia boa que vocês ficaram, assim, vocês, o campo progressista, né, ficou com o PT, aliás, né, ficou com a Comissão de Saúde. Né? Como é que ficou? Qual é a avaliação que você faz dessa Comissão de Saúde? Quem são? O que você gostaria de destacar nessa comissão? Olha, primeiro o presidente é o Francisco, que foi secretário estadual de saúde no Piauí. Ele tem experiência, tem trajetória dentro do Sistema Único de Saúde. É também um deputado de muito diálogo, muito respeitoso. Então, eu tenho certeza que o tom da condução dele vai ser um tom de defesa do Sistema Único de Saúde, de colocar as pautas que são estratégicas também para o nosso governo. Nós queríamos muita comissão de saúde, porque nós temos o Ministério da Saúde que tem feito um trabalho importantíssimo no país de reestruturação do SUS, mas ao mesmo tempo também de pautas que são pautas transversais para os outros ministérios. E a defesa da ministra Anísia, que é também cotidianamente atacada pelos bolsonaristas, ela é uma das ministras mais atacadas pelos bolsonaristas. Eles, inclusive, produzem muita fake news com relação a ela, exatamente porque ela tem uma imagem muito forte, ela é muito qualificada, ela tem um discurso muito forte, mas ao mesmo tempo, na verdade, é um discurso denso e ao mesmo tempo leve, porque ela conhece muito. E ela também é muito habilidosa. Então, eles atacam a Anísia todos os dias. O primeiro objetivo nosso ao ter a Comissão de Saúde era a sustentação e a nossa governabilidade do Ministério da Saúde e defender a nossa ministra, que nós temos orgulho de que ela seja ministra nesse momento tão importante da reconstrução do Brasil. Ela tem se dedicado e enfrentado dilemas relevantes, alguns mais recentes e outros históricos. Para dar um destaque aos mais recentes, ela tem enfrentado a problemática da diminuição da adesão às vacinações, a campanha de vacinação que nós temos no Brasil, tanto que os nossos índices já melhoraram do ano passado para esse ano. Quero fazer um destaque também à Secretaria de Atenção Especializada, que tem à frente o Elvésio, que é inclusive mineiro, tem muita experiência, já foi secretário municipal, já foi secretário estadual, conhece muito, e tem feito um trabalho de enfrentamento a um tema muito antigo no SUS, que é a fila, né, de cirurgias e de exames eletivos. A Anísia, então, ela lida com esse tema das urgências sanitárias, que é problemático, que é, por exemplo, a questão da dengue agora, nesse momento, tem enfrentado de maneira muito consistente e, ao mesmo tempo, pensando em questões históricas, como a consolidação da atenção primária à saúde, que é importantíssimo para garantir a ampliação do acesso à saúde à população brasileira. Então, é muito estratégico a gente ter a Comissão de Saúde
e acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho esse ano. Muito bem. Só uma pergunta, talvez bobinha, só para terminar aqui nossa entrevista. Quais são as funções principais de uma comissão de saúde? A primeira função, o primeiro papel, a primeira atribuição da comissão é exatamente analisar os projetos de lei que chegam na comissão de saúde. Alguns começam pela comissão de saúde, outros eles vão no meio do procedimento, né, da tramitação, outras vão no final, antes de irem para a CCJ. Só para que eu não sei se todo mundo que acompanha sabe, mas os projetos chegam à Câmara e tem uma análise técnica sobre esses projetos de lei, do número de comissões que eles devem passar. Podem ser 3, 4 comissões, enfim. Todos os projetos, eles passam ao final da tramitação das comissões na CCJ, que é a última. Depois de passar na CCJ, alguns, como eu disse anteriormente, eles podem ser terminativos na CCJ, e aí eles, aprovados na CCJ, seguem para o Senado. Outros, quando saem da CCJ, vão para o plenário. Então, essa aqui é a tramitação. A primeira, então, é essa. A outra é a gente fazer debates públicos também, né? De temas, são temas relacionados à saúde no país. As audiências públicas são muito importantes. Tem um outro papel que eu também, no ano passado, até utilizei, que achei importante, que a Comissão de Saúde ela pode fazer também visitas técnicas em campo, em hospitais, pontos de saúde, assistenciais. Então, ela também pode fazer essa fiscalização em loco, sabe? Dos serviços de saúde, enfim, de estratégias. A Comissão de Saúde, o ano passado, foi também na Hemobras, por exemplo. Então, são essas diversas funções. É um ambiente, na verdade, muito produtivo, com muitos debates muito qualificados. Então, é realmente muito interessante acompanhar o trabalho das comissões. Eu acho das coisas mais interessantes que nós fazemos como deputados. Muito bem. Muito obrigado, Ana, pela entrevista. Vou encerrar por aqui, vou começar outro bloco. Bom trabalho, bom final de semana para você. Eu que agradeço, Miguel. Prazer estar com você aqui de novo. Espero que breve a gente se encontre novamente. Beijão e abraço a todo mundo também que nos assiste.